Salve, salve! Eu sou o Diego e hoje vamos conhecer a história sobre o prota que terá que derrotar o homem mais forte do mundo, o seu pai. Estamos falando do anime Grappler Baki. Então já dê aquela força se inscrevendo no canal, deixe seu like e vamos pro anime! Baki Hama é um garoto de 13 anos que está prestes a lutar contra 100 bandidos, pois seu pai, Yujiro Hama, é o homem mais forte do mundo. E a tarefa de seu filho, não importa o que for, é se tornar tão forte quanto seu pai. Nisso, ele é ajudado por sua mãe Emi, que é loucamente apaixonada por Yujiro. Ela não sente amor por Baki, mas apenas o ajuda com treinamento para ele se tornar mais forte. Ela foi quem pagou esses bandidos para lutar contra Baki. Embora ele seja forte, ele só conseguiu derrotar 37 deles. Kuriagawa assistiu a essa luta. Ele é subordinado de Emi, foi ele quem organizou essa luta. Ele também convenceu o chefe de uma das máfias a lutar contra Baki futuramente. Esse homem se chama Hanayama, e aos 15 anos já é considerado um dos mais fortes da cidade. Ele lida facilmente com cada oponente, e apenas Yujiro é considerado mais forte do que ele. Como isso atormenta o jovem chefe da máfia, ele concorda em lutar contra Baki para depois lutar contra seu pai. Baki treina em um laboratório especial, mas percebe que esse treinamento não o tornará tão forte quanto seu pai. Ele decide destruir tudo e encontrar um novo caminho para se tornar mais forte. Enquanto pensava sobre isso no parque, ele encontra o boxeador profissional Yuri Chakovsky, que é o campeão incontestável em sua categoria de peso. Baki decide desafiá-lo para uma luta, mas é nocauteado com apenas um golpe. Essa foi sua primeira derrota. Após isso, ele corre para casa chorando. Baki decide seguir os passos de seu pai, então parte para as montanhas. Lá ele encontra Ando, um amigo de longa data da família Hama, que já treinou com Yujiro, que também veio a essas montanhas para se tornar mais forte. Baki conta a ele que veio aqui para derrotar Yashazaru, um demônio de 3 metros que é considerado o rei dessa montanha. Um desses foi morto por Yujiro. Baki chega a esse monstro e começa a sentir um grande medo. Ando vem correndo para ajudá-lo, mas Yashazaru causa ferimentos graves nele. Somente o fogo o ajudou a afastar esse monstro. Por causa do ferimento, um helicóptero teve que ser chamado e levou Ando para o hospital. Baki entende que precisa superar a si mesmo e ultrapassar a limitação humana. Para isso, ele pula de um penhasco e, enquanto cai, sente que tudo está desacelerando, permitindo que ele desvie das rochas e aterrisse em segurança na água. Tendo se tornado mais forte, ele vai novamente até Yashazaru e durante a batalha até consegue arrancar o olho do monstro. Eles lutam furiosamente e Baki fica gravemente ferido. Ando teve alta do hospital e corre para ajudá-lo, mas Baki o impede, dizendo que ele e o monstro estão gravemente feridos, mas continuarão a lutar. Eles se respeitam como adversários e, portanto, ninguém deve interferir em sua batalha. Depois de lutarem brutalmente, Baki ainda consegue derrotar Yashazaru, e o monstro simplesmente vai embora após a derrota. Baki não sente nenhum prazer com essa vitória, pois ele feriu gravemente o monstro e até arrancou seu olho. Yashazaru estava apenas se defendendo e Baki se sente culpado por isso. Ele vai para o covil do monstro, onde se desculpa e lhe dá um presente: a cabeça de sua esposa, que foi uma vez destruída por Yujiro. Em troca, Yashazaru dá a ele seu dente, que perdeu durante a luta com Baki. Depois disso, Baki vai para a casa de sua mãe, que lhe mostra a luta recente de Yuri pelo campeonato de peso médio. Ela tentou suborná-lo com 100 milhões de ienes para lutar contra seu filho, mas o dinheiro não o interessava e, portanto, ele recusou. Após a vitória, ele queria vencer também a divisão dos pesos pesados. Para isso, ele ganhou 15 quilos em apenas 2 meses. Mas Baki não se impressiona com isso. Ele diz que o Yuri do passado era muito mais rápido e perigoso. Ele vai à academia onde Yuri treina e diz que considera o boxe um esporte imperfeito e não considera uma arte marcial. Mas apesar disso, ele o respeita muito. Essas palavras feriram profundamente Yuri e os outros na sala também. Eles tentaram mostrar ao garoto como os boxeadores batiam nos sacos, mas Baki o rasgou com um soco, mostrando que aos 13 anos ele era o homem mais forte naquela sala. Chega o dia em que Yuri luta pelo campeonato dos pesos pesados, mas antes de entrar no ringue, sua equipe é atacada por Hanayama. Eles começam a lutar, mas o chefe da máfia de 15 anos agarra a mão de Yuri e aperta suas articulações, fazendo seus tendões e veias explodir
explodirem. Mas apesar desses ferimentos, Yuri continua a lutar, e a questão é que ele é um guerreiro e seu costume é lutar até o fim. Mas Hanayama ainda o derrota, e Yuri é levado para o hospital. Baki descobre sobre isso e vai vingar o boxeador. Sem se importar com os guardas pelo caminho, Baki derruba Hanayama com o primeiro golpe. Ninguém nunca tinha conseguido acertar Hanayama assim antes, mas sua batalha é interrompida pela polícia, que chegou em resposta a uma denúncia por telefone. Baki diz que está pronto para lutar contra ele a qualquer momento. Essa insolência enfurece Hanayama, fazendo com que ele transforme o carro em um monte de sucata. Baki então visita Yuri no hospital. Ele lhe diz que viu Hanayama recentemente, e mesmo tremendo de medo, ele está ansioso por seu novo encontro. Baki sabia que o chefe da máfia poderia atacá-lo a qualquer momento, e isso é exatamente o que Hanayama faz no shopping. Devido ao efeito surpresa, ele consegue bater em Baki e jogá-lo pela janela, mas de alguma forma Baki se segura a corda e se levanta, e então ele começa a bater em Hanayama. Depois disso, Hanayama tira toda a sua roupa e mostra a todos sua tatuagem nas costas, que é passada por gerações em seu clã, em memória a um homem errante que protegeu seu ancestral e salvou a família. Eles começam a lutar, e Hanayama usa a mesma técnica em Baki que usou em Yuri, mas surpreendentemente Baki consegue mexer os dedos, o que significa que os tendões não foram danificados. Eles lutam em pé de igualdade, trocando golpes poderosos, e quando parecia que um deles tinha vencido, o outro se levantava e continuava a batalha. Baki sentiu que havia vencido, mas naquele momento ele recebe um golpe de Hanayama que o joga contra a parede. Após esse golpe, Hanayama cai exausto no chão. Nesse momento, Baki reúne suas últimas forças e vai até o chefe da máfia. Eles reconhecem a força um do outro e agradecem pela luta. De repente, Yujiro entra pela janela, e ele é o homem com quem Hanayama sonhava em lutar. Embora parecesse que a diferença de força fosse muito grande, Yujiro lida com Hanayama sem nenhum esforço e o derrota. Em seguida, seu pai dá um tapa em Baki, o fazendo desmaiar, e depois vai até Emi a repreendendo por não conseguir fazer de Baki um grande guerreiro durante esses 3 anos, acrescentando que ele mesmo vai testar seu filho, que ela treinou. Baki estava desanimado, então seu pai decidiu motivá-lo. Ele mata Yashazaru, a quem Baki respeitava muito, e trouxe a cabeça do monstro como prova. Ele diz que voltará para lutar contra Baki em um mês, e o Jiro quer que Baki esteja completamente motivado para essa luta, pois se ele decepcionar seu pai, Yujiro também o destruirá. Baki come os dentes de Yashazaru e depois conhece Stridion, amigo de Yujiro. Stridion diz a Baki que se ele não quiser ser destruído pelo seu pai, precisará treinar. Stridion fala sobre um grupo de mercenários em Hokkaido que enxerga o campo de batalha em tudo, e para Baki se tornar mais forte, ele precisará derrotá-los. Sem perceber, Stridion envia Baki em uma missão perigosa. Entre esses mercenários, há um homem considerado o deus da guerra, e apenas Yujiro pode competir em força com ele. Os mercenários capturaram Baki, mas decidiram não matá-lo ainda. Baki consegue se libertar e começa a lutar com eles, os enfrentando um por um e aprendendo algo novo com cada lutador. Baki lida com todos eles, mas um dos mercenários mais fracos começa a gritar descontroladamente. Acontece que ele tem 2 personalidades. Gaia, a personalidade de um soldado comum, e o deus da guerra, revelado após um incidente em uma operação militar, em que ele tinha sido capturado e condenado à morte, mas seus companheiros o salvaram a tempo. Após esse evento, ele perdeu todo o cabelo e aprendeu a controlar a liberação de adrenalina, o que mantém seu corpo em perfeitas condições, apesar de não treinar. Baki e Gaia lutam, mas Baki não consegue acertar nenhum golpe devido à habilidade de Gaia de ler completamente as ações do oponente durante o fluxo de adrenalina. Gaia o derrota e o joga no fundo do mar, mas Baki consegue se recuperar graças às endorfinas liberadas pelo seu cérebro. Baki e Gaia retornam à luta, mas de repente Gaia para e começa a repreender Baki por torturar tanto seu corpo. Gaia diz que os braços e pernas de Baki não obedeciam mais a ele, mas Baki não se importa com isso. Gaia estava prestes a acabar com Baki, mas o corpo de Baki começa a agir por conta própria devido aos treinamentos intensos que ele realizou. Alcançando a perfeição dos instintos, Baki o derrota ao pressionar suas artérias, o fazendo desmaiar. Quando Gaia acorda, ele admite a derrota e convida Baki para comer como sinal de amizade. Essa
batalha foi relatada a Yujiro, dizendo que Baki havia derrotado o próprio deus da guerra, algo que apenas Yujiro poderia fazer. Yujiro responde dizendo que Gaia era um fraco e não podia ser comparado a ele. Para provar isso, Yujiro foi até o primeiro-ministro, anunciando antecipadamente que o destruirá. Ele enfrenta dezenas de soldados armados com extrema facilidade. Ao encontrar o primeiro-ministro, Yujiro comenta sobre sua fraca segurança e então foge pela sua janela. Yujiro encontra Amy e a rejeita, dizendo que se Baki o desapontasse, ele acabaria com ela. Baki foi ver sua mãe, que estava chateada, e ela começa a agredi-lo, pois aos 13 anos ele não se tornou tão forte quanto seu pai. Ele pergunta se ela o amaria se pudesse derrotar Yujiro, mas ela o chama de idiota e foge após mordê-lo. Baki é atacado por 3 bandidos, mas Hanayama aparece para ajudá-lo. Hanayama o apoia e diz que estava até com inveja dele por tê-la ainda, pois sua mãe havia falecido recentemente. Depois dessa conversa, Baki começa a se preparar para a luta, que ocorreria à meia-noite. Antes dessa luta, Baki decidiu aquecer por 12 horas, com a ajuda de Yuri e Hanayama, que vieram apoiá-lo na batalha contra seu pai. Eles começam a treinar juntos e durante esse treinamento, Baki ficou mais forte e derrotou facilmente o chefe da máfia e o campeão de boxe. Os mercenários também o desafiaram, mas sem seu líder Gaia, eles foram facilmente derrotados. Gaia havia sido designado para dar uma lição em Yujiro por causa do que ele havia feito ao primeiro-ministro, mas como esperado, Gaia foi severamente espancado. Yujiro chega ao campo de batalha com Amy, e Baki começa a atacar seu pai com toda sua força. No entanto, em vez de lutar contra ele, Yujiro se aproxima daqueles que vieram apoiar Baki e agradece por tornarem seu filho um homem forte. Ele acrescenta que Amy não desapontou e cumpriu suas expectativas. Em seguida, Yujiro decide lutar contra seu filho, mas depois de 2 golpes, Baki desmaia. A batalha parecia que havia terminado, mas Yujiro decide acabar com Baki e começa a bater no corpo inconsciente dele. A mãe de Baki, mesmo sendo uma mãe ruim, também tem sentimentos, então ela decide intervir e proteger seu filho. No entanto, Yujiro não aprecia o gesto e a abraça fortemente, a destruindo. Ele não para por aí e começa a atacar todos que estavam no campo de batalha. Após perder sua mãe, Baki decidiu que precisava se tornar forte o suficiente para derrotar Yujiro com suas próprias mãos. Ele deixa o Japão por 2 anos para retornar ainda mais forte. Durante todo esse tempo, ele derrotou lutador após lutador no Brasil. Baki ouve falar de lutas clandestinas em Tóquio, onde os lutadores mais fortes de todo o mundo se reúnem. Para chegar lá, ele precisará encontrar o organizador dessas lutas, Tokugawa. Eles já sabiam quem Baki era e quem era seu pai, então eles realmente queriam que ele participasse. Baki aluga um quarto de uma mulher, cujo marido também estava envolvido nas lutas clandestinas. Ela também tinha uma filha, Kozui, que frequentava a mesma escola que Baki, sem saber o que ele realmente fazia, pois ele mantinha tudo em segredo. Durante esses 3 anos que ele alugou o quarto da mulher, Baki se tornou campeão das lutas clandestinas. Tokugawa pede a Doppo, o mestre e líder da escola de karatê, para convidar um dos seus melhores alunos, chamado Kato, para participar das lutas clandestinas. Kato costumava frequentar a escola de karatê, mas ficou entediado e começou a trabalhar como guarda-costas. No entanto, ele também ficou entediado com essa função e decidiu voltar para Doppo em busca de oponentes fortes. É por isso que ele quer lutar contra Baki, que terá uma luta contra Kosho, conhecido por seu estilo de luta único em que ele é capaz de cortar os nervos do oponente. Foi exatamente isso que ele fez com Baki, desabilitando seu braço direito. Apesar da lesão, Baki continua lutando com dignidade, até que Kosho corta o nervo responsável pela visão de seu olho direito. A partir daí, Baki começa a esquivar dos socos, mas assim que Kosho decide fazer o mesmo com seu olho esquerdo, Baki o prende em um poderoso golpe e ameaça machucar seu braço se ele não desistir. Mas Baki não queria vencer dessa forma, então Kosho pede para ele machucar seu braço logo. Não querendo arruinar a carreira de seu oponente, Baki decide apenas colocá-lo para dormir, vencendo assim o duelo. Na escola, ninguém sabe das façanhas de Baki, então os valentões começam a extorquí-lo por dinheiro, mas Kozui aparece para defendê-lo. Embora isso não ajude muito, eles rapidamente fogem de lá. Mais tarde, quando ela estava com sua amiga no parque, esses arruaceiros
se aproximam dela. Eles querem que ela pague por ter atrapalhado a extorsão de dinheiro de Baki. Mas com a ajuda de sua amiga, Baki os encontra e depois de incapacitá-los, ele salva Kuzui. Baki é o campeão e embora muitos lutadores o desafiem, Tokugawa determina seu próximo oponente. Então alguns deles decidem lutar entre si pelo direito de enfrentar Baki. Nesse momento, Toppa aparece e derrota todos sem esforço. Ele é o próximo oponente de Baki. Toppa estava lutando há 30 anos e a luta com Baki seria sua última. Por isso ele queria vencer, pois segundo ele, um lutador não tem o direito de perder fora do ringue. Toppa começa a jogar Baki para todos os lados facilmente, ao que Baki responde com socos precisos e derruba Toppa no chão. Mas ele se levanta e continua a luta. Usando técnicas de luta livre para vencer, ele está prestes a usar um movimento único. Mas o problema é que após anos lutando, Toppa ficou com o joelho ruim, e essa técnica o machucaria. Quando ele tenta usá-la, Baki consegue se libertar no ar, e quando Toppa pousa, ele machuca o joelho, deixando seus socos incrivelmente fracos. Baki começa a motivá-lo a lutar, e em respeito ele acerta o joelho machucado, mostrando que estava lutando com toda a sua força. Todos apreciam a luta e o público parabeniza os dois lutadores. Nesse momento, Yujiro aparece no ringue e derruba Baki com um toque. Aproveitando a oportunidade, Doppo sai para enfrentá-lo e desafia o gigante que já lhe causou as feridas em seu rosto. Baki tenta convencê-lo a não lutar, dizendo que Yujiro poderia destruí-lo, e para convencê-lo decide lutar contra ele. Mas Doppo mostra sua habilidade e assegura a Baki que dará o seu melhor. A luta entre Yujiro e Doppo será realizada antes da luta entre Baki e Kureha, que é um médico que conhece perfeitamente a anatomia e portanto fez seu corpo perfeito. O médico é irmão mais velho de Koshu. Antes da luta entre Yujiro e Doppo, Baki estava muito nervoso, o que o impediu de se aquecer adequadamente e entrar em forma. E ele tinha razão para estar nervoso, pois embora Doppo fosse um oponente forte que conseguiu lutar contra o gigante, Yujiro ostenta o título de mais forte do mundo por um motivo. Ele deixa Doppo golpeá-lo, mas assim que vê Baki, Yujiro decide não perder mais tempo e derrota Doppo. O perdedor é imediatamente levado ao médico que tentou reanimá-lo, mas falhou em fazer seu coração bater. Foi então que Kureha, considerado o melhor médico do Japão, chega até eles. Ele dá uma palestra para os outros médicos e realiza uma massagem cardíaca direta e segura para salvar a vida de Doppo. Kureha percebe que Baki estava em pânico por causa do que estava acontecendo e que, portanto, ele não seria capaz de lutar com toda a sua força. Mas mesmo assim, Kureha pretende destruí-lo. Baki não parecia ter se alongado e seus músculos estavam frios. Mas acontece que antes da luta, uma das pacientes de Kureha veio até ele. Ela afirma que o médico fez experimentos com ela e outras pessoas. Eles gastaram todo o dinheiro na operação, mas Kureha não tentou salvá-los e só as usou como cobaias para pesquisas. Baki acredita nela, e suas palavras o motivam. Por causa disso, desde os primeiros segundos, ele começou a bater no médico. Mas como Kureha estudou perfeitamente a anatomia, ele acerta Baki com golpes que o fazem perder a consciência. Os lutadores que realmente queriam lutar contra Baki o apoiam durante a luta. Quando Baki cai, Kureha aproveita a oportunidade e desafia Yujiro para uma luta. Mas quando ele entra no ringue, Baki acorda e pede a seu pai que saia. Yujiro diz que Baki o derrubaria com apenas um golpe. E com o seu golpe, ele feriu o estômago de Kureha e venceu. Devido aos ferimentos, Kureha precisava de uma transfusão de sangue urgente. E, portanto, uma mulher que foi a Baki antes da luta decidiu ajudá-lo. Ela se levanta da cadeira de rodas e se aproxima do médico, prometendo salvá-lo. Depois de vencer, Baki decide treinar ainda mais intensamente e corre para as montanhas para meditar.